minutos e a palavra está com a deputada Sâmia Bonfim. Obrigada, presidente. Boa tarde a todas as pessoas presentes, aquelas que nos acompanham também através da TV Câmara. Dizer da minha surpresa e alegria em ter sido sorteada justo num dia histórico, numa data histórica como é o dia de hoje, em que finalmente milhões de brasileiros estão podendo compartilhar de um sentimento de alegria e de justiça diante da iminência da prisão do senhor Jair Bolsonaro e todos os seus cúmplices golpistas que armaram contra a vontade do povo brasileiro, contra o Brasil, contra a nossa democracia, mas que felizmente foram derrotados e serão devidamente punidos e finalmente a gente vai conseguir construir nosso país, retirá-lo da lista daqueles países que não punem os golpistas. Em 64, deputado Raymond, quando nós tivemos o início do período da ditadura empresarial militar, aquilo foi uma chaga profunda na nossa história. E, infelizmente, não foi possível, com o seu término, haver uma justiça de transição que desse a devida punição para os torturadores, para os golpistas, para aqueles que foram cúmplices e que foram responsáveis pela prisão, assassinato e tortura, colocando um sinal de igual entre os torturados e os torturadores. Mas eu creio que a nossa geração, agora, tem uma oportunidade de criar memória, verdade e justiça. E isso é um aspecto fundamental para que a cultura e a história do nosso povo possa ser galgada na verdade, para que a gente não tenha as consequências desse período nefasto ainda se expressando nas próximas gerações, como infelizmente nós temos as consequências do que foi o período da ditadura empresarial militar, ainda hoje na nossa vida, no parlamento e principalmente nas Forças Armadas. Se nós considerarmos, por exemplo, que o general Heleno, que está envolvido nessa trama golpista e que também foi denunciado pela PGR, também foi parte daquele período quando foi um dos protegidos e preferidos do general Médici. Bom, além do Bolsonaro, outros 34 foram denunciados para o Supremo Tribunal Federal, que ainda esse ano deve fazer esse julgamento, se não na primeira turma, no pleno, como alguns reivindicam, talvez para tentar criar um contraponto, porque sabem que na primeira turma vai ser por unanimidade, mas querem talvez tentar criar um contraditório publicamente para tentar simular uma outra versão de fatos que são fatos. São fatos inquestionáveis, seja porque o principal delator, Mauro Cid, que era um homem de confiança, o encarregado do Bolsonaro, nessa delação há uma série de elementos que comprovam o envolvimento de Bolsonaro e dos militares, ex-ministros, da cúpula do antigo governo, ou seja porque há provas, inclusive, de cadernos, folhas escritas à mão pelo próprio general Heleno, dizendo, entre outras coisas, que desde 2019 era consciente, era operado, havia financiamento, a disseminação da tese de que as urnas teriam sido fraudadas. O ataque aos TREs, ao TSE, e essa tese de que as urnas não seriam confiáveis foi orquestrada desde 2019. E a milícia digital, que foi financiada, fartamente financiada, tinha inclusive envolvimento direto dos filhos do senhor Jair Bolsonaro. Discurso esse que, inclusive, no estado de São Paulo, garantiu a cassação e a inelegibilidade da deputada Carla Zambelli, que foi uma das principais disseminadoras dessas fake news que atentaram contra a lisura do processo eleitoral. Mas não foi só isso que eles fizeram. Havia, inclusive, um plano de fuga já orquestrado pelo senhor Jair Bolsonaro, que não aconteceu porque não foi possível contestar o resultado eleitoral como eles tentaram. Além disso, o que é muito, muito grave e não pode ser esquecido, havia um plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Há provas que mostram que eles sabiam o trajeto que o Alexandre de Moraes faria no dia da posse, o lugar em que ele sentaria na posse e de que modo eles executariam esse assassinato. E o Bolsonaro não só sabia, como ele concordou com esse plano, assim como pôde editar, inclusive, a minuta golpista que foi encontrada na casa do senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Estamos falando de pessoas que estavam na
cúpula do antigo governo e que quando iam para o microfone, saudar a ditadura militar, fazer homenagens a torturadores e a golpistas, a dizer que bastava um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal, ainda tinham coragem de dizer para a gente que nós estávamos inventando de que seriam golpistas. Ora bolas! Sabiam que iam perder as eleições porque não poderia ser diferente? Como é que o povo brasileiro ia eleger um governo que negou a vacina, que botou o povo na fila do osso, que dava risada de quem estava morrendo na pandemia da Covid-19, que fez uma série de atrocidades contra o nosso próprio povo, que organizou o esquema do orçamento secreto, sabiam que não iam poder se reeleger e tentaram orquestrar um golpe. E é risível. É risível vir aqui deputado dizer, olha, como é que ia ter golpe se não tinha uma arma e não ia ter um estilingue? Meus senhores, não era estilingue que tinha, não. Era o comandante da Marinha. Era o general Gardner que estava à frente, não era um estilingue. Tinha 2 generais, inclusive, do Exército, Braga Neto e Augusto Heleno. Tinha os kids pretos. Aí vai dizer que não tinha arma. Vocês estão aqui pedindo anistia? Sinto muito. Não é pela suposta senhora, que sei lá quantos filhos e família tem que estava aqui no dia 8 de janeiro. Vocês querem anistia, que é para salvar a pele do comandante de vocês, do principal golpista, que é o Jair Bolsonaro, que é o Braga Neto. Nas últimas semanas, inclusive, estavam tentando modificar a lei da ficha limpa para ver se conseguiam reverter a inelegibilidade. Essa tática, eu tenho certeza que vocês vão rever a partir de agora, porque isso ficou muito pequeno, porque além de inelegível, que é óbvio, porque além disso atentou contra as urnas eletrônicas e está condenado pelo TSE por conta disso, agora a principal preocupação de vocês é qual? Que mais cedo ou mais tarde ele vai ser preso, porque qual é a dúvida de que o STF, a partir das provas que tem, vai condenar o Bolsonaro? Claro, são resilientes. Vão tentar fazer o quê? O que estão fazendo. Convocar a manifestação, organizar a tropa para dizer que é mentira, construir narrativa e aí com a máquina de fake news, sem que as redes sejam regulamentadas, por isso virão um terreno fértil para esse monte de bobagem. Fazer a tropa bolsonarista mais fanática, repetir o discurso para ver se convencem alguém. Só que assim, esses argumentos podem até convencer os bolsonaristas mais fanáticos, mas eu duvido que convença o senhor Alexandre de Moraes. Podem tentar, façam o que vocês quiserem. E claro, a justiça não cai do céu à toa. Mas tem aqui aqueles que vão lutar até o fim para que haja sim a prisão do Bolsonaro, para que não haja nenhum tipo de anistia e para que não tentem, através dessas maracutaias de vocês, tentar puxar o tapetão daquele que precisa ser a responsabilização exemplar. Seja de militar, seja de empresário. E aqui eu queria destacar um papel que foi fundamental nesse processo, que foi de alguns principais setores do agronegócio brasileiro. Está aqui, na delação do Mauro Cid. Tem provas disso. Sabe quem é que estava financiando a possibilidade de assassinato? O presidente da República, do vice, do Alexandre de Moraes. Vocês sabem quem é que estava financiando os acampamentos golpistas nos QGs, nas portas dos quartéis, que depois desaguaram aqui no 8 de janeiro, no quebra-quebra de Brasília? O agronegócio. E aí sabe do que eu me lembrei? Durante a CPI do MST, que estavam ali dizendo que era o quê? Ai, que é baderneiro, que o movimento social, que isso, que o movimento social, aquilo. Nós utilizamos aquele espaço para dizer, são vocês. É o agronegócio que é o agrogolpista e que é responsável pela destruição do país e agora está comprovado na denúncia que a PGR encaminhou ao Supremo. Muito importante que esses também sejam punidos. Afinal de contas, quem é que descarregou dinheiro para essa turma? Quem é que financiou todo esse esquema no Brasil? E fica um recado para eles também, porque é evidente que era com esse dinheiro que eles conseguiam contratar ônibus e botar essa tropa na rua para as manifestações. Vão ousar fazer isso de novo agora para essas manifestações que vocês estão tentando construir, sei lá que dia, para pedir anistia? Paguem para ver. Até porque agora no Brasil tem até general de 4 estrelas, algo que nunca havia acontecido, que está preso preventivamente, justamente porque estava tentando atrapalhar as investigações, à medida que tentou interferir na